Oi meus amores, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos aprender a pregar a orelhinha da Minnie e fazer o lacinho. Hoje nós vamos usar o barbante rosa da Supremo, o barbante preto da Supremo e o barbante branco para as bolinhas do lacinho da Minnie, tá bom? Vamos à aula. Vamos iniciar com uma laçada na agulha, dando o primeiro ponto. Agora nós vamos fazer 21 correntinhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora nós daremos 2 pontos para subir. 1, 2. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então aqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Eu vou fazer com vocês essa primeira carreira. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Mais um ponto alto. E vamos até o final, tá? Eu pego, quando eu faço nessa carreira que eu inicio, que eu faço as correntinhas, eu gosto de pegar, tem gente que pega aqui em cima, ó, tá vendo? Só que se você pegar aqui em cima, com o tempo vai ficar um buraco no seu tapete. Então você pega no ponto embaixo, aí fica 2 pontos em cima da agulha, tá vendo? Aí ele não deforma o seu trabalho. Já estou quase no final da carreira. Um ponto alto para cada ponto de base, tá? Só isso, ó, toda a carreira. Deixa eu puxar o meu barbante. O último ponto. Aqui eu terminei minha carreira. Então nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos, tá? Ele tem que ficar com 21 pontos. Se ficar menos, é complicado, porque aí o lacinho não vai dar aquele volume esperado, tá? Então tem que ser 21 pontos. Para a próxima carreira, antes de virar o trabalho, eu faço 2 correntinhas para subir, aí eu viro o meu trabalho. No próximo, não primeiro ponto de base, no próximo, ponto alto. Deixa eu fazer aqui que ficou largo o meu ponto. Ponto alto. Aí no próximo, ponto alto de novo. E nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Então nós vamos totalizar nesse trabalho. Aqui nós estamos na segunda carreira. Nós vamos fazer 20 carreiras, tá? Para o laço. Eu vou fazer as minhas 20 carreiras e retorno para mostrar para vocês. Bom, aqui eu já estou na minha 20ª carreira, tá? Eu vou terminar com vocês
com um ponto alto em cada ponto de base, tá? Meu último ponto alto nas três correntinhas que eu usei, nas duas correntinhas que eu usei para subir. Então ele vai ficar assim. Esse é o nosso lacinho, tá? Então são 21 correntinhas que vão se tornar 21 pontos altos com 20 carreiras, tá? Aqui a gente já pode arrematar. Então, eu já arrematei o meu trabalho. Agora, com barbante preto, vamos dar o primeiro ponto na agulha, tá? Que é a laçada na agulha. Aonde demos o arremate, nós vamos começar aqui, bem no cantinho, tá vendo? Com ponto baixo. Então, esse é o nosso primeiro ponto baixo. Com barbante de sobra, nós vamos esconder ele embaixo do ponto baixo, tá? Então, aqui nós fizemos um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Aqui, entre um ponto e outro, nós fazemos mais um ponto baixo. Ó, e percebam, esse vai ser o arremate da nossa peça, tá? Do lacinho, e a gente já vai escondendo o barbante que fica. E com isso, o ponto não solta, não tem perigo dele desmanchar. Aí no próximo ponto, mais um ponto baixo. E assim vamos fazendo em todo o contorno do nosso trabalho, tá? Ó. Todo ele em ponto baixo. Aí ele vai ficando assim, ó. Desse outro lado, no início do nosso trabalho, também tem sobra de barbante. A gente também vai esconder da mesma forma que estamos escondendo esse. Eu vou dar toda a volta no meu trabalho, tá? E assim que estiver terminando, eu volto com vocês, tá bom? Bom, eu já estou finalizando a minha volta. Então, eu continuo com um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui no cantinho onde nós começamos, eu vou fazer 2 pontos baixos para fazer a voltinha. E no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. Tá? Aqui já podemos arrematar. Então, ele ficou assim, ó. Tá? Agora, nós vamos para a segunda parte do laço. Agora, vamos iniciar a parte central do nosso laço. Então, vamos dar o primeiro ponto na agulha e vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá? Vamos fazer mais 2 correntinhas para subir. E no próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Em cada ponto de base da nossa correntinha, nós vamos fazer apenas um ponto alto cada uma. Então, vamos lá. Um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Até o final da carreira, tá? Cheguei no final da carreira, ó, ele fica assim.
Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntinhas para subir, viramos nosso trabalho. Não nesse primeiro, que é o ponto alto das correntinhas, no próximo ponto de base, faremos mais um ponto alto. E seguimos com um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto alto. Cuidado para não diminuir os pontos, porque senão o trabalho fica torto, tá? Sempre vai contando para ver se você tem 7 pontos altos na carreira. Então, aqui nós fizemos a primeira e a segunda carreira. Nós vamos fazer no total 7 carreiras. Eu vou dar continuidade ao trabalho e quando chegar na 7ª carreira eu volto com vocês. Bom, aqui eu cheguei na minha última carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª carreira, tá? Vou terminar aqui com vocês, com um ponto de base, com um ponto alto para cada ponto de base, tá? Terminei minha carreira, ele fica assim, ó. Agora nós vamos arrematar. Vamos pegar o barbante preto para fazer nossa voltinha. Deixa eu só arrumar aqui, que eu não fechei direito o trabalho. Só um minutinho. Aí. Tá? Então, aqui nós vamos dar o primeiro ponto na agulha, da mesma forma que nós fizemos no outro, tá? No laço. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse contorno, porque valoriza muito o trabalho. Fica um trabalho muito bem feito, bem mais apresentável, tá? Se você não quiser fazer, não precisa, mas pelo menos as minhas clientes gostam muito. Então, aqui começamos com um ponto baixo e seguiremos por toda a peça com um ponto baixo. Ela vai ficar exatamente da mesma forma que fizemos no laço, tá? Ó. Então, nós vamos seguindo por todo o trabalho. Quando tiver no final, eu volto com vocês. Bom, agora nós vamos fazer as bolinhas do lacinho da Mini. Então, damos a laçada no barbante. Faremos nosso primeiro ponto. Em seguida, nós vamos fazer 7 pontos baixos dentro da argola. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar assim. Nós vamos puxar e vamos no primeiro ponto fechar com ponto baixíssimo. Puxa bem para ele não ficar com essa abertura no meio, ó. Assim ele vai ficar. Essa é a bolinha que nós vamos usar para colocar na peça. Chegou aqui, você arremata, deixa um pouquinho de barbante pra gente poder amarrar na peça, tá bom? Então ela vai ficar assim, ó. Vou fazer mais uma com vocês, tá? Fazemos a volta. Fazemos um ponto
Em seguida, faremos 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos dentro da nossa argola mágica. Então, vamos puxar. Não puxa muito antes de arrematar, senão aperta muito esse primeiro ponto, onde nós vamos fechar, fazer o ponto baixíssimo, ó. E aí ele dificulta o nosso trabalho. Então você fecha primeiro com ponto baixíssimo e depois você puxa, fechando a bolinha. E aqui nós arrematamos deixando um pouquinho de barbante, tá? Então eu vou fazer as outras bolinhas. Ao total, nós vamos usar 5 bolinhas de um lado e 5 bolinhas de outro. Então são ao total 10 bolinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas bolinhas e volto para mostrar para vocês como que a gente vai amarrar essas bolinhas no lacinho, tá bom? Bom, eu já fiz as minhas 10 bolinhas. Depois que eu termino a bolinha, eu passo a agulha. Tá vendo que o nosso arremate tá desse lado? Eu vou pegar esse barbante e vou passar para esse lado. Tá vendo? Vai ficar um de cada lado. Por quê? Porque eu não gosto de colar o trabalho de barbante, principalmente tapete, porque geralmente as pessoas colocam na máquina de lavar e muitas vezes solta. Então o meu trabalho é todo amarrado, tá? Que aí eu não tenho perigo de soltar. Vou fazer nessa, que é a minha última que falta. O nosso ponto de arremate tá desse lado. Eu venho e pego um ponto desse lado, ó. Ele, como é bem apertado, é meio até difícil de você pegar, mas ele não solta. Ó, peguei. Aí eu passo o meu barbante desse lado, ó. Viu? Vai ficar assim, um de cada lado. Fazendo isso, as bolinhas, elas vão ficar da seguinte forma. Uma aqui, uma no meio, uma na outra ponta, assim. E duas aqui, assim, tá? Por quê? Porque quando a gente sanfonar aqui, ó, elas vão ficar bem posicionadas, tá? Então, como que nós vamos pregar essas bolinhas? Eu pego a minha agulha, vou atrás do trabalho, passo entre os pontos aqui, ó, e vou pegar o meu barbante. Deu pra ver? Ele vai entrar aqui, ó, tá vendo? Vou do outro lado, ó, um ponto, 2 pontos, introduzo a agulha. E vou puxar o ponto aqui, tá? Aí eu vou virar o meu trabalho e vou dar um nó. Não se preocupa, porque não vai aparecer no laço quando a gente colocar no tapete, porque a gente também costura as pontas, tá? Então não dá pra ver. Ó, eu dou um nó bem apertado e mais um por cima, pra realmente não soltar o nosso trabalho. Dessa forma não vai soltar o trabalho, tá? Você pode ficar tranquila que ele não solta. Você pode até arrematar deixando uma ponta que também não aparece. Vai ficar assim. Ó, vamos fazer mais um? Pega a bolinha, coloca do outro lado
Introduz a agulha entre os pontos, pega o barbante e vai puxar ele na parte de trás. 2 pontos, introduzo a agulha e vou puxar o barbante ou a outra ponta desse lado. Ó, tá vendo? Viro o meu trabalho e vou dar um nó. Ó, bem apertado, que ele não vai soltar. Olha, ele fica bem firme, ele não tem perigo nenhum. Pode colocar na máquina que ele não vai soltar, porque é muito complicado. Principalmente quem faz trabalho para vender, fazer um tapete e quando a pessoa vai lavar ou conforme ela vai usando, começa a descolar ou solta alguma peça. É muito chato. Já aconteceu sim isso comigo uma vez. Eu vendi um jogo de tapete e minha cliente colocou o tapete na máquina e a cola que eu usei acabou soltando. Depois desse dia, nunca mais eu fiz tapete com cola. Eu gosto mesmo de amarrar, porque aí não tem perigo. Eu vou fazer mais um com vocês e depois eu faço o restante sozinha, tá? E aí, vocês fazem e no final eu retorno. Então, eu centralizei. Aqui tá a minha carreira. Eu vou fazer na carreira de baixo, tá? Então, eu venho aqui, pego uma ponta, passo pra trás. Viro o trabalho, 2 pontos. Eu vou puxar a outra ponta pra trás. Venho aqui, pego as 2 pontas. Vou dar um nó. E mais um. Arremato deixando uma ponta de barbante, tá? Então, ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, os outros 2, eu vou pular. Como esse veio nessa carreira, pulo mais 2 carreiras e vou colocar eles aqui, ó. Tá? Assim, ó. Um aqui. E o outro aqui. Então, ele vai ficar assim. Tá? Eu vou montar, aí do outro lado você vai fazer a mesma coisa, tá? Vira o seu trabalho. E vai colocar uma aqui, uma na carreira de baixo. E as outras 2 centralizadas, tá? Então, eu vou terminar e retorno com vocês pra gente já costurar o nosso lacinho. Bom, eu já terminei de pregar minhas bolinhas, fica assim, tá? Então, como que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma sanfona. Tá vendo? Ó, ele tem que ficar dessa forma. Ó. Bem no centro, tá? Aí, nós vamos pegar a nossa outra peça e vamos colocar aqui, ó. Bem no meio. Viramos a nossa peça. E nós vamos costurar aqui. Deixa eu pegar meu barbante. Com a agulha que eu falei no primeiro vídeo, agulha de tapeceiro, é com essa agulha que eu costuro, tá? Vou colocar ela aqui. Venho aqui, em qualquer lado, tá? Não tem preferência de lado, não. Você vem aqui e dá um nó. Olha. Assim. Tá vendo? Então, nós vamos fazer a sanfona. Ó. 3, tá? Pra ele ficar bem bonito. Aí, aqui a gente vai passar
a nossa outra peça que é do centro do laço. Viramos, sem pegar a peça de baixo, tá? O laço, porque a gente vai ter que arrumar. Se a gente prender essa parte do laço junto, a gente não vai conseguir arrumar ele. Então, aqui, nós vamos costurar, tá? Dessa forma, ó. Pode puxar bem para ficar bem firme, ó. Pega um ponto de um lado, o ponto base do outro. E assim nós vamos até o final. Essa parte é bem facinho e rápido, tá? Não demora. Ó. Então, ela vai ficar bem firme. E é essa base que nós vamos usar para prender entre as orelhas da mini. Porque eu também costuro o laço. Então, para costurar o laço, eu uso essa base para costurar o laço no tapete. Então, aqui, como eu já costurei, ó, eu vou deixar, ó, sobrou esse tanto de barbante. Eu vou deixar para costurar no meu tapete, tá? Aí, depois de costurado, você vem e arruma o seu lacinho. E ele vai ficar dessa forma. Ó, assim, no tapete. Tá? Então, agora, eu vou pegar o meu tapete, porque eu vou ensinar para vocês como costurar a orelha da mini no tapete. Bom, aqui estão minhas orelhas, ó, minhas duas orelhas. Quando eu fiz as minhas orelhas, eu já deixei o barbante para costura. Caso você tenha arrematado a orelha, não tem problema, é só fazer da mesma forma que nós fizemos no laço. Você vai amarrar na beirada para costurar. Nós vamos costurar toda a volta da orelha da mini, tá? Então, nós vamos colocar o barbante na agulha. A orelha da mini fica assim, ó. Tá? Ela fica, essa última carreira que nós fizemos aqui, de pontos altos, antes do arremate, das voltinhas da última carreira nossa, então ela fica, a beiradinha dela vai ficar aqui em cima, tá? Isso é mais pra gente ter uma base mesmo e ficar as duas orelhinhas iguais. Então, aqui nós vamos fazer assim, na parte preta, ó, eu coloquei o meu ponto começando bem aqui na parte preta. Então, nós vamos pegar embaixo e vamos passar no ponto, tá vendo? Na orelha. É como uma costura mesmo, um ponto de costura, ó. Vamos pegar aqui e passar no próximo ponto. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Só nessa parte preta, tá? Quando passar aqui nessa parte, muda a forma de costurar, porque senão o ponto vai aparecer na parte de cima do tapete. E não é isso que a gente quer, né? Não precisa ser todos os pontos não, tá? Ó, você pula 1, 2 pontos de base e no próximo você introduz a agulha. Ó. Tá vendo? Ó, ele fica bem firme.
Só cuidado quando vocês estiverem dando os pontos para não franzir o tapete. Pode puxar, mas você vai arrumando quando for dar os pontos para ele não franzir. Porque senão fica feio o trabalho. Eu vou virar aqui, tá? E aqui eu faço o meu último ponto, tá vendo? A partir desse ponto, como que eu costuro? Porque eu cheguei aqui. Então, eu vou passar para a parte rosa. Eu vou pegar... O ponto saiu aqui. Eu vou pegar aqui, vou pegar o ponto embaixo, ó. Ó, eu vou pegar assim, ó. O ponto embaixo. Tá vendo? E aí, eu vou passando... Porque, na verdade, o alto relevo desse tapete é só o lacinho. Então, ele saiu aqui, eu venho aqui novamente. Pego os pontos lá embaixo, ó. Ó, não dá pra aparecer, tá? Os pontos. Ó. Não precisa ser essa parte rosa muito aqui na beirada. Você pode fazer aqui, ó. Na nossa quarta carreira. Tá? Deixa eu virar o trabalho. E vamos continuar. Peguei meu ponto lá embaixo. Tá vendo? Novamente pegamos o ponto. É mais demorado do que colar? É, mas eu prefiro dessa forma. Eu me sinto mais segura. Agora aqui, ó, chegamos na outra ponta. Vamos passar a agulha para baixo e arrematamos o nosso barbante na parte de baixo do tapete, tá? Para ele não aparecer. Ó. E aqui podemos arrematar. Então a orelha fica dessa forma. Ó. Ela vai ficar aqui soltinha, mas ela tá toda presa o centro dela. Eu vou pregar. Deixa eu mostrar pra vocês antes. A outra orelha é mais ou menos essa distância. Distância mais ou menos, ó, de 1 palmo. Porque aí o nosso lacinho vai vir aqui no centro, ó. Aqui. É mais ou menos isso. Aí nós vamos costurar ele aqui. Só as pontinhas, porque ele tem que ficar em alto relevo. Eu vou costurar a minha orelha e em seguida eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, eu já costurei as minhas 2 orelhas. Lembra aquele fio que nós deixamos na costura do centro do lacinho? Nós vamos utilizar ele agora, tá? Eu já coloquei ele na agulha. Essa marca da divisão do tapete é onde nós vamos costurar o nosso lacinho, tá? Então, essa parte nós vamos centralizar. Deixa eu só virar ele. Ó, nós vamos centralizar aqui, tá vendo? E aqui nós vamos costurar da mesma forma, tá? Ó, pegando aqui
No primeiro, você sempre dá 2 pontos para ele segurar bem. Ó. Não se preocupe achando que aqui vai ficar muito grosso, porque não fica, tá? O laço vai em cima. Ó. E nosso último ponto. E aqui nós arrematamos, tá? Arremate dele é como de costura mesmo, tá? Ó. Ele é um pouquinho mais difícil de você movimentar ele. Ó, aí eu vou passar daqui até a outra ponta, para esconder o fio. E aqui eu vou arrematar. Então, o nosso laço ficou dessa forma, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós vamos costurar essa ponta, só dá um ponto, tá? Então, deixa eu só arrumar ele aqui, porque na hora da costura damos uma ponta aqui e uma ponta, prendemos a outra aqui. E essa da mesma forma, tá? Ó, uma aqui e outra aqui para segurar o tapete. Ó. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só achar minha agulha que eu perdi. Achei. Vamos colocar o barbante na agulha. Não precisa ser um barbante muito comprido, não, porque é realmente só um pontinho. Então, embaixo da orelha, nós vamos amarrar o barbante. Ó. Damos um nó. E depois a gente arremata, tá? Pode arrematar até agora. Então, ele fica assim, não aparece. Vamos pegar a ponta, colocar na ponta da orelhinha, ó. E vamos costurar. Um ponto já é o suficiente. Voltamos atrás do tapete, vamos arrematar. Dá o ponto, né? O nozinho para fixar, para não soltar e arrematamos. Ó. E aqui vamos arrematar. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá? Desse outro lado, nós vamos arrematar aqui. Desculpa, dar o ponto. Trocar o meu barbante, que ele ficou muito pequeno. Então, aqui, você pode dar o ponto até atrás do lacinho mesmo. Como ele tá costurado bem na pontinha, então nós vamos dar um nó. Tira a ponta. Ó. E aqui, ó, um dedo você pode colocar, tá? Antes do final da orelhinha. A gente vai dar um ponto. É que aqui, gente, eu tô ao contrário. Então, tá complicado. Deu ponto. Passa ele por aqui, ó, vai atrás. E arremata na própria orelhinha aqui, ó.
Desculpa, gente. Mas acabou, minha bateria tá acabando e acabou desligando a luz. Deixa eu só arrumar ele aqui pra vocês, ó. Então é isso, ó. Ele vai ficar dessa forma, tá? Então ele vai ficar assim. Bom, pessoal, é isso. Obrigada a todos. Deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. Beijinhos!